Olá, olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos aqui para mais uma aula de Inventor iLogic e na aula de hoje nós vamos criar uma página, aliás, uma peça trabalhada no Inventor, onde nós temos aqui dimensões pré-definidas. Ela é uma peça standard e ela muda de acordo com as condições do tubo quadrado aqui no nosso caso. Então nós temos três tubos quadrados, 50 por 50, 80 por 80 e o 100 por 100. E nesses tubos, de acordo com o tamanho do tubo, ele muda o tamanho da chapa. Então nós vamos criar essas chapas automaticamente no Inventor. Para cada tipo de tubo que nós tenhamos uma chapa pré-determinada. Então vamos aqui já para a nossa aula prática no Inventor. Bom, e agora nós já estamos aqui no Inventor. Para adiantar, eu já estou aqui com a nossa peça criada. Vou deixar ela aqui disponível para download também. E ela está criada com todas as dimensões e com todas as regras de uma chapa do nosso primeiro tubo ali, que é o de 50 por 50. Mas para que ela fique uma peça standard e padronizada de acordo com as dimensões, vamos vir aqui nos parâmetros e eu vou criar um parâmetro de texto, onde eu vou colocar aqui de tubo, somente essa informação, e nós vamos criar ele como um parâmetro de multivalor. Então vou ter aqui 50 por 50, 80 por 80 e 100 por 100. São as nossas três dimensões de tubo de acordo com a nossa tabela. Vou deixar a nossa tabela aqui em cima para facilitar a nossa vida e os nossos trabalhos. Então, vou marcar ela aqui como chave aqui também, ela vai ser importante lá na frente quando nós formos criar o nosso formulário. Por enquanto, somente isso. Criamos aqui, não muda nada no desenho. Então, nós vamos ir aqui no iLogic. Se o seu iLogic não estiver aqui no canto esquerdo ao lado do módulo, somente basta você vir aqui no Manage e criar um Edge Ruler. Como o meu aqui já está aparecendo, vou vir aqui do lado esquerdo, clicar na tela e vou clicar com o botão direito, Edge Ruler. Vou criar aqui essa regra e nela eu vou chamar tubo, que aqui é sempre importante nós criarmos as regras de acordo com aquele material que nós estamos fazendo. No nosso caso, a nossa referência é sempre o tubo, então vamos chamar a nossa regra de tubo. Carregado aqui o nosso editor de parâmetros, de regras, nós vamos então buscar aqui, nós temos, para relembrar aqui, os model parameters, que são onde são criados todos os parâmetros, quando você cria através das cotas automaticamente, ou cotas que nós criamos diretamente lá. Se o usuário criar algum parâmetro, ou seja, parâmetro do usuário, vamos ter ele aqui embaixo. Então, temos aqui o nosso parâmetro tubo, e nós temos também aqui em cima todos os parâmetros. Para realizar esse trabalho, o ideal nós vamos trabalhar com condição se, ou seja, se uma condição for verdadeira, ele vai executar uma linha. Ficou confuso? Vamos fazer aqui na prática. Então nós vamos buscar aqui o nosso parâmetro tubo, e nós vamos dizer que se o parâmetro tubo ele for igual, e aqui é importante a regra estar exatamente igual. Então, por exemplo, se o tubo for igual a 50, x minúsculo 50, ele vai executar a linha de comando que estiver abaixo. Então, eu vou colocar aqui que os meus parâmetros B, o D, deixa eu só separar aqui por linhas, dar um Enter. O parâmetro E1, ele não deixou nós criarmos aqui como E e nem como F, pessoal, então eu coloquei um 1 só aqui na frente para facilitar a nossa vida. O D3 é a nossa espessura, depois nós renomeamos ele lá. Então, opa, ele deu um errinho aqui, vamos só salvar de novo. Ah, é porque isso daqui é um texto. Então, quando a expressão ela estiver como texto, nós temos que colocar aspa dupla no começo, aspa dupla no final. Então, está aqui, vejamos o erro, é porque não tem nada acontecendo. Então, o meu B aqui, de acordo com a nossa tabela, se ele for um 50 por 50, é igual a 120, o D também, o E seria 90, e o F também seria 90. Vamos salvar agora. Muito bem. Vou salvar aqui, pessoal, para vocês verem que não tem nenhuma diferença se eu criar, por exemplo, aqui com o D3, que é o parâmetro de espessura. Aqui no nosso caso, na tabela, se ele for 50 por 50, a espessura vai ser de 6 milímetros. Então, aqui está criada a nossa primeira regra. Então, essa é a condição se. Se essa condição for verdadeira, ou seja, se o parâmetro tubo for igual a 50 por 50, igualzinho nós criamos lá com o x minúsculo, então ele vai executar todas essas regras aqui.
E se ele não for 50 por 50, o que acontece? Então nós vamos clicar aqui e vamos colocar um else if, que é um se, lá em cima o if, e aqui é um se não. Então assim, se não for isso, então é isso. Então vamos criar aqui, podemos copiar essa expressão aqui em cima para facilitar. Então, se a minha condição tubo for igual a 80 por 80, então ele vai executar todas as regras que estiverem aqui embaixo. Então, vou copiar aqui, e aí no caso nós temos, no caso aqui do 80 por 80, 150, 150, aqui 120, opa, ficou 1200, 120, e, opa, aqui nós temos uma espessura de 10 milímetros. Deixa eu corrigir aqui. Então, se a condição for 50 por 50, se o tubo ele for de 50 por 50, vai executar todas essas condições. Se o tubo for 80 por 80, então ele vai executar todas essas condições. E sempre que nós podemos utilizar vários else ifs aqui. Então, se nós tivéssemos aqui um 90 por 90, 100 por 100, 110 por 110 e assim por diante, nós iríamos utilizar vários else if. No caso aqui nós temos um último, então eu posso utilizar somente o else, que é a nossa última expressão. Então, vou copiar toda essa linha aqui de novo, esses códigos. No caso dele ser 100 por 100, então ele vira 170 por 170, 140 aqui, aqui 140 e uma espessura de 12 milímetros. Vamos ver se funcionou? Vamos salvar aqui, salvar e executar. Vou só atualizar e não precisa salvar aqui a nossa peça. Vamos vir aqui nos parâmetros. Então nós temos aqui uma condição de 50 por 50, com B de 120, D de 120, E1 de 90, F1 de 90. Vamos mudar para 80 por 80 para nós vermos. Já atualizou aqui tudo automaticamente, sem precisar fazer nada, além de selecionar o tubo. Então mudou o B para 150, o D para 150 e o E e o F para 120. Vamos ver o 100 por 100. Então aqui está. Para facilitar ainda mais o nosso trabalho, para não termos que vir aqui nos parâmetros, podemos criar formulários. Então, para criar os formulários, basta vir aqui ao lado no iLogic também, só que aqui ao lado do rules, que são as nossas regras, que nós acabamos de criar aqui, vamos criar um formulário. Clicando aqui sobre Forms e com o botão direito sobre a tela, Add Form. Então nós vamos adicionar o nosso primeiro formulário. E aqui vamos fazer um formulário super simples, que é somente para editar a nossa chapa aqui de acordo com o tubo. No nosso caso, nós temos aqui os parâmetros. Se nós tivéssemos mais parâmetros que estivessem marcados como key, vocês se lembram aqui no começo que nós fizemos, que nós marcamos como key aqui o parâmetro tubo, que é um parâmetro chave, então ele vai aparecer aqui para nós. Se nós tivéssemos mais parâmetros marcados como chave, eles também apareceriam aqui. Então, como temos só o key, o tubo, então ele está aqui. E aqui é super simples, vou só arrastar aqui para o lado e vou colocar ele aqui, e veja que ele já apareceu. Aqui nós podemos clicar e colocar uma informação que assemelhe aquilo que nós queremos. Então, selecionar, vamos colocar aqui, selecionar o tubo somente. Então, e aqui embaixo, esse é o nome do formulário, né? Então, selecionar o tubo. E nós vamos dar um OK, simples assim. Temos aqui a nossa variável tubo e vamos ver como funciona aqui na prática. Clicando sobre selecionar o tubo, ele vai abrir aqui o nosso formulário e nós poderemos selecionar facilmente aqui o nosso formulário e substituir aqui a nossa espessura, tudo aquilo que nós queremos. Então, de acordo com o tubo que nós selecionamos, 50 por 50, 80 por 80 e o 100 por 100, ele muda tudo o dimensional de uma forma totalmente automática. Nosso único trabalho aqui, nossa única função é selecionar o tamanho do tubo. Então é isso na aula de hoje, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Grande abraço.